Bom, último vídeo a gente parou aí então, né, cara? Então, vamos fazer o seguinte, hoje tá gostoso, hoje tá frio, cara. Vamos lá, como que ficou isso aqui, hein? Vamos executar. Ah, tá, ficou na nossa parte. A gente colocou, sim, a gente colocou aqui, ok. Bom, bacana aí. Vamos criar nosso banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Vamos aqui, vamos usar o Studio aqui, tá, pessoal? Microsoft Service Manage Studio, ou Studio, como queira dizer. Então, se você não tiver instalado aí, instala, né, para a gente poder prosseguir. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai. Aqui eu já estou conectado. Quando você abrir aqui, tá, pessoal? Ele vai pedir você para conectar aqui. Caso você não esteja conectado, tem que conectar. Vamos criar o nosso banco de dados. Então, a gente tem database aqui. Eu vou vir aqui, New Query, e vamos criar aqui por script aqui, né? Então, bacana aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente, né? Create o que? O nosso database, né? Vamos colocar maiúsculo para ficar bacaninho. Então, create o que? O nosso database, correto? E colocamos aqui o nome, no caso, pode colocar qualquer nome, tá, pessoal? Coloca aí um ponto e vírgula e nesta sequência aqui é só vir aqui, ó, executar esta query, né? Então ele vai executar e tá aqui, ó, comando complete successful e tá aí o nosso banco de dados. Se a gente vir aqui em database, né? Se a gente vir aqui no nossos, vamos dar um refresh aqui primeiro. Então temos aqui o nosso banco de dados criado, né? Ok, cara. Lá embaixo ele também diz que tá tudo legal aí, então bacana. Vamos ao seguinte, vamos agora criar o nosso banco já está criado, né? Então vamos criar nossas tabelas. Deixa eu dar aqui mais um zoom aqui para ficar bacana aí para vocês. Enxerga aí. Então vamos lá. Vamos usar o nosso banco de dados, né? Se você vir aqui e quiser selecionar ele por aqui, ó, observe ali que ele está mostrando como master, né? Então tá bom aí. Então se você tiver vários bancos de dados aqui, toda hora você vir selecionando por aqui, né? Não é legal. Então você já coloca aqui instrução, né? Então use aqui o nosso ou no caso, o nosso banco de dados, né? Então, ele lista tudo aqui, ó, você pode pegar aí desta forma, beleza? Então, bacana, vamos criar nossa table. Então, create, né? Isso. Vamos create o que é a nossa table, correto? E vou colocar o nome da nossa table. Qual é o nome da nossa table? Pode ser, no caso, books, né? Que se trata de um cadastro de qualquer coisa. Então ele vai ter o ID, correto? Não podemos esquecer. Ele vai ser um campo int e podemos colocar ele como primary, né? Desta forma aí, primary que, pessoal, key, e neste caso aí eu vou colocar ele como identity, né? Então podemos fazer desta forma. Identity e passamos aqui, no caso eu preciso passar um valor que é o nosso seed, então eu posso passar um e aqui eu vou passar um também, depois eu vou vir aqui e vou explicar isso aí. No caso aqui a gente também não vai ficar explicando muito isso aqui, porque aqui não é um curso de banco de dados, né? A gente simplesmente está criando a nossa tabela. O que a gente tem lá? A gente tem o nosso campo title, né? Então a gente já pode entrar com ele aqui, correto? Então o nosso title vai receber o seguinte, um pouco maiúsculo também, desta forma. Ok, title vai receber um varchar, tá, pessoal? Então ele vai ser um campo do tipo varchar, e aqui a gente coloca o tanto de caracteres. Geralmente a gente usa 255 caracteres, aí você pode colocar o que você queira, né? Então bacana. Então observe aqui
que a gente está criando uma tabela dentro do nosso banco de dados, não é isso? Estamos criando ela com o nome de Books. O ID vai receber um int, um primary key, identity, né? E vamos passar aqui um decide, o valor title vai ser um varchar, não é isso? E o tanto de caracteres, 255. E aqui a gente também pode continuar, né? A gente tem lá o nosso autor, né? Então vamos colocar aqui o nosso author, que vai receber, ele vai ser um varchar também, não é isso? Na mesma posição de caracteres, 255 caracteres. E lá a gente também tem outro campo que a gente vai chamar ele como o nosso ISBN, não é isso? Que é o mesmo que internacional, número do book, né? Então podemos deixar desta forma. Ele, como vai ser numérico, a gente pode colocar ele como int, né, cara? Desta forma. E fechamos, ponto e vírgula, para completar nossa query, né? Então vou tirar um pouco do zoom, aí assim creio que vai ficar bom, né? Legal, né, cara? Então vamos executar esta query, então, né? O mesmo procedimento, vamos verificar aqui. Então, se eu vim aqui e executar esta query, né? Como a gente colocou aqui o nosso banco de dados, aqui não precisa estar marcado que ele vai executar o nosso banco de dados mesmo, né? Então, vamos executar. Ele diz que executou, e se a gente vir aqui, der um refresh no nosso banco de dados, se a gente vir aqui, a gente já vai ter isso aí, né? Se a gente vir em table, e tá ali para a gente o nosso coisa, né? Eu vou deixar aqui sem salvar por enquanto, porque a gente vai ter que voltar aqui, pegar algumas informações, voltando para cá, um arquivo, e vamos colocar este arquivo, como é do SQL, eu vou colocar assim, SQL Server, pode ser, né? SQL Server, underscore, como vai ser de configuração, então configure, pode ser só config assim, ponto .py, não tem problema nenhum. Bom, o que a gente vai fazer é pegar a nossa conexão, né, com o banco de dados aqui, né, que a gente está usando. Então, para isso aí, você precisa fazer o seguinte, vamos embolar, a gente vai criar um dicionário para trazer essas informações, né? Então, vou colocar assim, db underscore, ou se não, só config, né? Pode ser assim, config, né? Pode ser, não tem problema. Vai ser igual quando eu coloco dentro de chaves, né, pessoal? A gente tem um dicionário, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa do nosso, primeira coisa, nosso driver de conexão. Então, pondo ele aí, 2 pontos, eu vou fazer o seguinte, a gente tem, né, o nosso SQL Server, não é isso? Então, entre aspas aqui, a gente pode fazer o seguinte, é o SQL, e a gente coloca ele, no caso aqui, ele não entra desta forma. Bom, o driver é minúsculo, tá, pessoal? Cuidado com essas coisas aí. Então, e agora que eu não lembro mas depois eu vejo lá, eu faço uma pesquisa, mas se eu não me engano, é SQL maiúsculo e server, não sei, eu gosto de me arriscar. Então, o que acontece? A gente precisa do nosso server, né, pessoal? O nosso server vai receber o seguinte, eu vou mostrar ali depois, sai e passamos o seguinte, eu já vou deixar mais ou menos... pode ser desta forma, vírgula. Depois a gente precisa do nosso database, né? Então, database pode ser desta forma aí. Ele vai receber, então, deixamos desta forma, vírgula novamente. O que mais a gente precisa? A gente precisa do nosso username. Então, o username vai receber o seguinte, 2 pontos, e deixamos ele aí também. E na mesma sequência, a gente precisa do nosso password, né, pessoal? O nosso password, então, vai receber o nosso password. No caso, você vai ter que colocar o password da sua conexão, tá, pessoal? Tem muita gente que usa lá root como padrão. Eu esqueci de baixar esses telefones e
deixa aí. Como que eu vou pegar estas informações? Se eu vim aqui e fazer o seguinte, vou fechar aqui por enquanto, é pedir para salvar, mas vamos deixar aqui. Só vou fazer o seguinte, vou vir aqui e eis a questão, né? Então, se eu vim aqui, clicar aqui, propriedades, então o name do nosso banco de dados é este aqui, ó. Observe aqui que a gente tem ele aqui, né? Então, contra o C. Vamos voltar aqui, então o nosso, ó, o drive é este aí mesmo, o nosso server, né pessoal? Observe aqui que a gente tem o nosso server, aqui dentro vamos dar um Ctrl V, então temos aí o nosso server, né? O que mais que a gente precisa? O banco de dados, a gente lembra que a gente colocou, se eu não me engano, foi MyBooks, foi isso mesmo? Creio que sim, né? Então tá bacana aí. O que mais que a gente precisa? O username. O username é este aqui. Se a gente voltar aqui, a gente vai ter o nosso username. Tá aqui, tá pessoal? É só copiar ele aqui, ó. Ok, dei uma pausa, coloquei meus dados ali, principalmente senha de banco de dados, essas coisas, não mostrei como que faz. Então simplesmente fazer isso aí. Vamos criar o nosso environment dentro da nossa pasta raiz. Vamos colocar aqui pip install. Nice, install o que, pessoal? O nosso virtual desta forma aí. Virtual o que? Env, não é isso? Se você já tiver, ele vai mostrar aqui que já está satisfied, né? Vamos verificar aqui. No caso, ele está instalando aqui, né? Então, aí já está tudo instalado aí, eu ainda não tinha, né? Mas então tá bacana aí, instalou aí pra gente. Bom, ok. A gente instalou, né? Agora a gente precisa criar também ele, né? Então, simplesmente dentro da raiz ali, né, pessoal? Pessoal virtual. Vamos colocar virtual env e vamos criar. No caso, como é o nosso SQL Server, né? Vou pôr assim, Server env. Pode ser, né? Ele vai criar para a gente a pastinha aqui, né? Se tudo correr certo. Então, criado aí, né? Vamos fazer o seguinte. Aqui, né? Tá aqui. Então, vamos entrar dentro desta pasta. Então, CD, podemos colocar SQLite Server, né? Como a gente colocou. E env. Entramos, deixa eu puxar aqui um pouco, aí tá bacana aí, e vamos colocar aqui scripts, né, para a gente poder ativar os nossos scripts, barra activate, é isso, e tá aí então ativado a nossa pasta, observou ali, ok, bom, bacana, né, cara, ainda pip, vamos instalar o nosso coisa, né? Então, install, vamos colocar aqui pai desta forma, tá, pessoal? Pai, novamente, o py, o py, tá? O dbc, que é o drive, tá? Então, vamos instalar ele aí, tá instalando. E por aí vai. Já tá done. E instalando as dependências, e por aí vai. Então, pronto. Vamos abaixar aqui para a gente ter aqui o nosso coisa, né? Então vamos aqui, vamos importar. Então vamos lá, from o nosso arquivo. Lembra, pessoal, que é o nosso SQLite. Ó, o nosso conf, ele já pegou para mim. Importe o nosso dicionário. Lembra que a gente colocou? dbconfig. Ele tá pegando aí, bacana. Vamos importar também o nosso py, que a gente acabou de instalar, tá aí. E vou fazer o seguinte, para ficar um short nome, né, um nome mais curto, eu vou colocar assim, ó. Você pode renomear conforme queira, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Então, bacana aí, aqui a gente inicia o nosso root, bababá. Ok, bom, podemos testar também, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma variável, né?
vamos indentar o código, que vai ser igual, não é isso? O que a gente coloca? Vamos colocar aqui no nosso PYO, que a gente colocou logo à frente, né? Ou seja, que a gente acabou de importar aqui da nossa livraria, ou lib, ou biblioteca, como queira dizer, e vamos então conectar com o banco de dados. Quando eu me refiro desta forma aqui, pessoal, temos o nosso db config. O que eu estou dizendo aqui? Que eu quero que traga todos aqueles dados que está dentro do nosso dicionário, né? Que está neste arquivo. Não vou abrir ele porque tem informações aqui que não é legal mostrar aí. Vamos testar, então, print, não é isso? Vamos printar o que? O nosso com, que é a nossa variável de conexão que a gente está passando logo acima, não é isso? Ok, bom, vou dar espaço aqui, bom, que isso aqui é só um teste mesmo. Então, se eu vim aqui, né, vou colocar aqui um cd ponto para a gente descer dentro da raiz, né, porque agora a gente está com o nosso environment, né, rodando aqui, né. E vamos pedir aqui para rodar o nosso arquivo, né? Eu também posso fazer o seguinte, como eu já estou aqui, eu posso também rodar aqui, né? Que aí ele vai fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se ele deu um erro, né, cara? Mas ele criou o nosso coisa ali, ó. Deixa eu baixar um pouco aqui. Tá. Vamos dar um refresh aqui na nossa conexão, só aqui. Talvez pode ser isso aí, né? Eu posso até fechar aqui. Vamos ver. Fechei. Vamos aqui. Agora deu ali. Ele já colocou o nosso connection object at. Aí ele mostra tudo aqui pra gente. Já conectou aí. Ok. E vocês estão me vendo aqui, tá escuro, meu irmão. Ok, bora, cara, bora. Não sou de ficar petecando flu, não, entendeu? Ó, tá um frio aqui, tô todo doido aqui. O negócio é pôr o bicho pra pegar, bro. Ok, vambora. Ô, lapada, vambora. Ai, já tá de noite, madrugada. Vamos. Let's go, meu. Ok, bom. Vamos verificar aqui novamente. Então, se eu rodar, ele abre aí para mim o formulário e tá ali a nossa conexão. Ok, bacana, perfeito. Bom, então, o que a gente precisa fazer aqui? Vamos continuar, né? Vamos passar os valores então. Então eu vou colocar aqui um cursor, e este cursor vai ser igual que é o nosso ponto cursor, né? Chamamos a nossa função. Vamos criar uma classe aqui para a gente testar. Então, class, vamos colocar o seguinte, book, como é banco de dados, db, e vamos fazer o seguinte, def init, né? Vamos colocar aqui underscore, espaço, né, cara? O que eu tô fazendo? Espaço. Init. E passamos aqui self, né? Só que eu não preciso disso aqui. Por quê? Porque todas as vezes quando eu crio, pessoal, um init dentro de uma classe, todas as vezes quando eu executar esta função, ou quando eu chamo esta classe, ele cria os objetos aqui pra gente. Então, vamos fazer o seguinte, self, ponta, nossa com, não é isto, né? Self.com, a gente está chamando esta nossa conexão de banco de dados, né? Então a gente passou o valor do nosso arquivo aqui, a gente importou ele aqui, aonde está o dicionário de nossos, para que você entenda nossas string de conexão, né? Lá em outras linguagens a gente chama string de conexão, né? Então a gente criou esta string num formato de dicionário. Aqui dentro deste arquivo tem todos esses dados e a gente simplesmente está chamando aqui. Então, meu self.com vai receber o seguinte, vai ser igual o nosso PYO, é isso que é a extensão, que é o nome que a gente deu para o nosso
conector, né, para que vocês entendam. Então, connect o quê? Qual é o nosso aqui, ó? Poderia ter copiado isso aqui, ó, que a gente está chamando isso aqui, tá, pessoal? Então, Ctrl o C e Ctrl o V. Bom, tendo isso aí, então, simplesmente vamos fazer o seguinte: eu passo este valor, ponto nosso cursor, né? Epa, cursor vai receber o ponto, ou seja, o com ponto cursor. Chamamos a nossa função e aqui a gente pode testar isso aí, né? Então, print o que? Vamos colocar qualquer coisa aqui. Estamos, né, conectado com o banco de dados, né? Que coisa qualquer. Eu pedi aqui que print também o resultado da minha com, né, pessoal? Ok, dá pra gente testar isso aí, cara. Então, perfeito. Vamos criar outra aqui, outra função, para a gente já fazer o seguinte. Eu vou pôr underscore del desta forma aí, não tem problema nenhum. Você pode colocar qualquer nome. Passamos aqui o self e vamos fazer o seguinte, vocês vão entender. Então, self, quando eu digo self, é a minha conexão, ela vai fazer um ponto close, tá, pessoal? Então, todas as vezes quando a gente mexe com banco de dados, eu sempre falo aqui nos meus projetos que é ideal que você fecha estes banco de dados para você não ter travamento, ter problemas e ter dificuldade aí depois com o seu banco de dados para funcionar, beleza? Vamos colocar aqui uma def também e vamos colocá-la como view. Pode ser para a gente poder visualizar estes cadastros que a gente vai ter no banco de dados, que é o mesmo que a gente criar uma função para a gente poder pesquisar, por exemplo, no banco de dados, né? Então, self ponto o que, pessoal? O nosso cursor, vamos pegar ele, então, ponto execute o que? Quando eu vou no banco de dados buscar algo, select, não é isso? Quando eu me refiro a o asterisco, é tudo da nossa tabela book que a gente colocou, não é isso? Bom, tendo isso aí, eu posso dar uma quebra de linha, colocar que as minhas linhas vai ser igual que a self ponto cursor, passamos aqui um ponto. Eu sempre falo isso aqui, né? Que a gente tem o nosso fetch all, fetch one, blá blá blá, e fetch many. Como eu quero trazer todos estes cadastros, então chamo a minha função fetch all. E eu faço um return do que? Das nossas linhas, né? Que é a nossa variável aqui que eu estou trazendo todos estes dados do nosso banco de dados. Ok. Não sei se vocês lembram no nosso projeto com o Pike. Não. Como? A gente usou o Qt Design, né? Que foi o projeto, né, que a gente criou no PyQt 6, foi 5 ou 6, eu acho que é 6, né? A gente criou, e todas as vezes quando eu vou inserir alguma coisa no banco de dados, eu falei sobre isso muito aí. Se você não viu esse projeto, é o recente agora, primeiro do que este aqui que a gente está fazendo. Eu expliquei muito isso aí. Quando você vai inserir algo no banco de dados, cria a função que seleciona do banco de dados primeiro. Por quê? Porque se você enviar esses dados, que ele já está lá no banco de dados, ele fica melhor para detectar este erro para você. Então, isso tipo assim, né? Ó, eu vou executar o meu projeto, ele vai vir, bom, aí ele vai lá no banco de dados e vai
pegar, vai selecionar todos estes cadastros que tem lá. Ele selecionando, ele vai guardar aqui e quando ele vir cá inserir, ele já sabe que aquele cadastro tá lá, então ele detecta este erro para você. Primeiro ainda dele inserir, enviar qualquer coisa para o banco de dados, evita também você ficar fazendo duplicação de código para ir no banco de dados, ver se aquilo ali já tem lá. A gente usa muito e-mail, telefone e por aí vai. Então, vamos evitar aí. Def insert. Insert significa inserir. Então eu tenho que passar o meu self, tenho que passar aqui o meu title que eu tenho lá vindo do nossos formulário, né? E temos nosso IB, como é que é? ISBN, não é isso? Vamos verificar aqui se ele deixa. Não, mas aqui deixa eu pôr 2 pontos aqui. Aí ele vai morrer aqui, né? Mas eu vou tirar aqui e vamos fazer o seguinte. Então, quando eu me especifico a estes campos aqui, então tem o título, tem o autor e tem o código, né? Que é o nosso, mesmo que o nosso ISBN, né? Ok, então vamos inserir. Então, insert, o que eu quero inserir? Vamos criar um SQL, né? E vamos lá, então, agora inserir estes dados assim que eu faço já esta seleção no banco de dados. Então, para inserir entre aspas, não é isso? Insert, né? Não é isso, pessoal? Lembra disso daqui? Into que é a nossa books, não é isso? Que é a o nosso banco de dados, né? Ou a nossa tabela, não é isso? A gente vai especificar ela agora, onde estes valores seja o que? Então, abrimos as parênteses novamente, e aí eu venho com meus títulos, né? Então, title, temos o title, temos o nosso author, né? Temos o nosso ISBN, não é isso? Agora, o que eu preciso passar aqui? A gente tem que passar os nossos values, né? Então, quais são estes values? Abrimos parênteses novamente. Como a gente tem 4 campos, né? Então, referenciamos desta forma aí. Então, fazer assim bem tranquilo e com calma, principalmente para quem é iniciante aí, né, pessoal? Então já temos uma SQL aqui que está inserindo estes dados que está vindo lá do meu formulário, onde tem o título, o autor e o nosso código lá, beleza? Então, tendo isso aí, pessoal, vamos fazer o seguinte: values pode ser, né? Vai ser igual o quê? Aí sim vem a questão. Temos os nossos títulos, né? Vamos ver se ele vai puxar aqui os nossos títulos, aí, nossos title, vírgula, temos o nosso author, né? Epa, vamos aqui, author, isto. E temos também o nosso IBMS, né? Vamos ver se ele tá pegando bacana aí. Então, passamos os nossos valores que está vindo de lá, né? Eis a questão, que é agora que eu preciso fazer. Eu preciso executar esta query para a gente poder inserir, né? Então, vamos fazer o que? Eu posso colocar self mesmo, ponto cursor, não é isso? E vamos pedir que faça um execute, né? Execute o quê? O que a gente tem, pessoal? O que eu preciso? O que eu acabei de falar agora? Eu preciso executar a minha SQL, né? O que a gente está passando na nossa na nossa query, a nossa SQL, a gente está passando o valor, né? E o que eu coloquei aqui? Values, então posso passar tudo aqui, que aí ele vai executar o meu SQL, que é a minha query, e os meus values, não é isso, pessoal? Entendido aí? Ok, bom, nem sempre, ou seja, isso aqui não funciona de maneira nenhuma desta forma. Por quê? Porque a gente tem que dizer que meu self ponto, né, a nossa com
ponto que, pessoal? Commit, não é isso? Chamamos a função para gravar no nosso banco de dados. E agora, será que já está gravando, né? Mas o usuário não vai perceber isso aí sendo gravado no nosso banco de dados. Então, é bom que coloca uma mensagem box, né, ponto show, e aqui você passa a informação dela. Tem o erro, o info e o warning, que é uma atenção, né? No caso aqui, só simplesmente informação para que o usuário vê que aquilo ali está sendo inserido no banco de dados. Então, meu title vai receber o valor de o que? Podemos colocar o que? Vamos colocar assim, pode colocar assim, banco de dados, né? E aqui eu ponho a mensagem, tá, pessoal? Então, vírgula aí, aqui a gente pode acrescentar um message, né? A nossa message vai ser igual ao que? Pode colocar assim, que a gente coloca, hein? Cadastro realizado com sucesso, né? É isso aí, não é isso? Ok, bacana. Bom, pronto aí, cara. Vamos criar uma para a gente já atualizar de uma vez, que a gente testa, né? Ok, bom, então aqui eu vou fazer o seguinte, a gente vai colocar o que? Update, né, pessoal? Pode ser, né? Então a gente tem o self, a gente tem o título, a gente tem o autor e a gente tem o IBMS, que é o mesmo que o código. Agora eu preciso do ID deste cadastro, tá? Este código aqui é do nosso cadastro, mas quando eu vou atualizar algo, eu vou pelo ID, desta forma aí. Ok, bom, a nossa Kelly, né, a nossa SQL, no caso aqui, cara, vai ficar igual a daqui, não é bem legal assim, né? Então, como é update, a gente poderia colocar assim, por exemplo, update, né? Então, a gente só abrevia. Aqui você pode colocar só o aqui ou como queira. Eu vou deixar desta forma, que é atualizar a nossa Kelly, né? Então, update desta forma, não tem perigo nenhum. E em vez agora de eu inserir, eu vou fazer o que, pessoal? Aqui muda bastante coisa aqui, tá? Vocês vão observar isso aí. Não é bem assim. Então, eu vou apagar isso aqui. Eu poderia deixar isso aqui só para vocês verem. Aspas simples aqui no caso. Então, update. Mas, epa, o que eu tô fazendo? Update desta forma aí. Putz, de hoje, pessoal. Então, quando eu vou atualizar, eu uso o set, tá, pessoal? Set o que? O título, não é isso? O title que seja igual o que a gente está passando no parâmetro, tá vindo de lá, né? Olha aqui o que a gente tem aqui, então passamos ele aqui. Então, o título vai receber o valor que está vindo do meu formulário e vai atualizar lá no nosso banco de dados, ou seja, na nossa tabela, onde o título seja igual ao valor que está vindo lá do nosso formulário, correto? Vírgula, agora temos o nosso auth, né? E este aí também vai receber o mesmo valor, pode dar espaço. Assim eu poderia copiar daqui, né? Mas eu estou fazendo assim para vocês verificar isso aí, né? Então, para você que não tem conhecimento, não pula o pedaço do vídeo, tá, pessoal? Eu faço coisa aqui e depois você quer, eu não consigo, eu já passei pela dificuldade que você tá aí agora, tá? Então, bastante atenção aí. Ok, então, agora, o nosso autor, então agora a gente tem o nosso código, né? Então, bacana, hein? E vamos fazer o seguinte, ele vai ser igual o que vim do nosso parâmetro. A condição, entramos com essa condição aqui, né? Que é o nosso where, tá? É bom não? Desta forma, assim, fazer correto. Where
o que, pessoal? Então, estou dizendo aonde o que? O meu ID seja igual o ID que eu estou passando aqui, beleza? Então, igual a ID, beleza? Desta forma aí, tá bacana, né? Então, bacana aí, beleza. Então, podemos deixar desta forma. Então, eu digo que eu quero atualizar o ID com estes dados que está vindo daqui na minha tabela, aonde o ID deste cadastro que tem no meu banco de dados seja igual ao ID que está vindo aqui, que está vindo do nosso formulário, beleza? Ok, correto aí. Eis a questão. Neste caso aqui, eu não posso esquecer também. Aqui, pessoal, quando eu me refiro o nosso ID aqui, ele está aqui, né? Mas se eu deixar desta forma aqui, dá muito erros no banco de dados. Então, como eu já estou passando ele, eu faço desta forma, beleza? Pode deixar assim, correto? Ok, bom. Então, agora estes valores, a gente muda ele aqui, Ctrl o X, tiro ele, e a gente vai simplesmente implementar, né? Então, executamos self, o nosso cursor execute, não é isso? E o que a gente está passando ali? O nosso TSQL, que está aqui. E agora, os valores, eu tenho que passar o seguinte, simplesmente aqui, vou tirar e Ctrl o V, beleza? Que é o nosso título, o nosso autor. E temos o nosso código e agora entra o que, pessoal? O nosso ID, correto? Que está aqui. Então, ele vai atualizar o ID, aonde o ID seja igual ao ID que está vindo do nosso formulário, beleza? Então, ele faz o commit e aqui pode ser banco de dados, cadastro atualizado, né? Então, atualizado, correto? Com sucesso, bom. Vamos deletar já de uma vez. É um projetinho só mesmo para a gente poder trabalhar com 2 bancos de dados, tá, pessoal? Então, é simplesmente que a gente já tem... Vamos criar tudo de uma vez, né? Então, delete. Depois a gente testa e faz aí as mesmas... as configurações adequadas se tiver algum erro, né? Então, nosso self, todas as vezes quando a gente vai deletar um cadastro, eu sempre falo nos meus projetos que a gente vai pelo ID, né? Que é o correto para a gente não deletar nada errado no nosso banco de dados. Então, como é a nossa query, eu vou colocar... O que a gente coloca aqui? Vou colocar assim, del de deletar, né? E podemos colocar query mesmo, desta forma. Fica muito bem explicado aqui do que se trata, né? Então, update? Não, né, pessoal? Agora, fica muito simples aqui. Vamos fazer o seguinte. Então, como é deletar, eu sempre falo nos meus projetos que a query, né, para deletar cadastro do banco de dados é a mais difícil que tem, né? Pela simplicidade que é. Então, vamos lá. Delete o que? From o que? Qual é a nossa tabela, e aí a gente usa a nossa condição, né? O que? O ID seja igual ao ID que a gente estiver passando, beleza? Ok, então ele vai executar, o que a gente colocou aqui? Ctrl o C, Ctrl o V, então ele vai executar a nossa query, mas porém a gente tem o ID, né? O ID tem que ser igual ao ID que a gente está passando, né? Então eu tiro isso aqui e deixo ele desta forma aqui, beleza? Então ele faz o commit, então cadastro deletado, né? Ok, bacana, né, cara? Vamos, a gente pode criar, vamos criar a extensão então para chamar a nossa classe, né, que a gente criou logo acima, não é isso? A gente vem cá, ó, ela aqui, pode copiar ela, Ctrl C, então a gente vai chamar ela aqui. Quando eu precisar chamar ela, a gente tem essa extensão aí para a gente poder chamar ela fora, né? Então vamos fazer o seguinte,
Vamos criar a função agora para me poder clicar na minha list view lá, né? Para me poder atualizar, blá, 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 e por aí vai. Então, pode ser def, como selecionar, o que a gente coloca? Get, né? Que é pegar a seleção. Então, get selected, né? Pode ser desta forma. E a linha da nossa coisa, né? Então, vou criar o event, né? Que é o nosso evento, né? Do clique nas linhas lá da nossa list view, né? Ou a nossa list box que está ali, né? Com todos esses dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma global desta forma. E esta global vai chamar selected, né? O que a gente coloca? Vamos fazer o seguinte. A gente pode colocar isso aí em tupla, né? Tupla. Temos dicionário, temos tupla e temos lista, né? Eu já ensinei muito isso aí no nossos projetos. Então, eu vou colocar assim, dupla. Vamos pegar o index, né? Então, index vai receber o nosso list, né? A gente colocou list box mesmo, desta forma aí. Ponto, quando eu clicar nela, então, curso que é a selection, né? Então, ele só abrevia ali o curso selection. Então, quando eu clicar ali, então, eu vou começar ele pela posição, né? Na 0, né? Porque lá tem o nosso título, tem o nosso autor e tem o nosso código, né? Então, iniciamos a partir da seleção 0. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu vou pegar o meu selected, né? A gente tem o nosso selected, deixa eu ver aqui, selected, vamos colocar, vai ficar um pouquinho, vamos usar, né, que é a nossa global. Então, posso usar ela mesmo, então ela vai servir para fazer isso aí para a gente. Então, o que eu vou fazer? Quando eu me refiro global, é que eu posso usar ela em todos o meu projeto aqui, tá, pessoal? Então, essa variável, ela vai ficar como global aí. Vamos buscar a nossa list, né, a nossa list box, que é o que eu estou me referindo, e vamos passar aqui o ponto, né, para ele poder pegar o nosso list. Pegamos o get o que? A nossa index, né? Então passamos aqui, né, desta forma aí. Então a gente já tem o nosso index, né, que é a nossa seleção daquela linha que eu quero. Bom, vamos colocar aqui o title, né? Entry vai receber o seguinte, um ponto delete. Chamamos esta função para quê, pessoal? Que ele vai pegar da linha 0 ou coluna 0, presta atenção nisso aqui, vírgula, e façamos o seguinte. Então eu quero que ela pegue, vamos supor que eu tenho um cadastro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Quando eu clicar neste aqui, eu quero que deleta tudo que tem ali e recarrega com outros dados antes de inserir os dados novos. Então pego do 0 e passo aqui end, que isso significa até o final deste entry, tá, pessoal? Então bacana aí, tá bom desta forma. Então depois que ele estiver limpo, eu pego o meu title entry novamente e carrego com os novos dados. Então insert o que? Aí sim a gente vai pegar o nosso valor, né? Podemos passar aqui end, porque eu quero carregar ele, e passo a minha seleção de dados, né? Então selected dupla, né? Que é a nossa variável global que eu estou passando aqui, pegando o index, estou deletando primeiro para depois eu carregar. E qual é a posição que eu quero carregar aqui agora? Eu quero carregar a posição 1 e por aí vai, né? Agora ficou fácil, né, pessoal? É só copiar, ó, contra o C. A gente pode copiar tudo aqui, ó, contra o C, e vamos passar por os outros. Vou dar aqui um espaço. Estou fazendo com bastante calma aqui, porque muita gente me mandou e-mails.
Pessoal, outra coisa que eu quero falar, eu não sou de ficar lendo e-mails, tá? Então, quer resolver alguma dúvida, aí na área de comentários, tá, pessoal? Porque senão você vai ficar aí perdido aí, que não é sempre que eu estou lendo os e-mails, beleza? Então, agora a gente já vai pegar o nosso entry, né? Não é o nosso título, né? E sim, temos lá o nosso author, né? Então, ele está aí contra... Epa, o que eu fiz aqui? Isso daqui, não é isso? Ok. Então, contra o C, contra o V, está aí. E vamos fazer a mesma coisa, né? Só que eu... Primeiro, eu deleto aqui, já é o 2, que é a posição 2, né? Então, o nosso autor, ele vai receber o seguinte, vai limpar e vai receber a nossa variável que está fazendo a seleção na posição 2. Depois a gente tem o que, pessoal? Temos o nosso código, né? Então, contra o V, eu posso fazer isso daqui para ficar bem mais entendido para vocês. Bom. E aqui sim, agora a gente tem o nosso ISBN, não é isso? Que é o nosso entry. Ok, ele está dando aqui, vamos tirar, bom, contra o C e contra o V. Então, ele vai receber agora a posição 3, não é isso, pessoal? Então, bacana. Então, o primeiro, ele vai receber o nosso título, segundo vai receber o autor e na posição 3 vai receber o nosso código, né? Então aqui ele limpa a nossa seleção, bom, e tá aí. Bom, então, perfeito aí, né? Aqui, vamos lá. Então, pessoal, é bacana aí, né? Cuidado com a indentação do código, tá, pessoal? Deixa eu dar espaço aqui também, para que vocês não confundam. Isso daqui, então, é que a gente criou a extensão da nossa classe, né? E veio aqui a nossa função, né? O nosso método, para a gente pegar todos aqueles dados e preencher na nossa list box, né? Como a gente criou aqui, ó, uma já de pesquisa, tá, pessoal? Para a gente buscar, ó, select tudo lá do nosso banco de dados, a gente pode usar ela aqui também. O que a gente vai fazer aqui? Então, logo abaixo aqui, eu vou fazer o seguinte. Cuidado com a indentação, tá, pessoal? Observe que essas funções aqui tá mais à frente dessas daqui, porque tá na nossa classe, tá? Ó, nossa classe aqui. E aqui a gente já está em outro bloco, tá? Então, se a indentação ficar errada aí, ele pode não dar erro e você ficar... beleza? Vamos lá, def vamos colocar, como lá em cima eu coloquei view, ó, ele já está até puxando aí para mim, eu vou fazer desta forma, eu vou pôr records, ou seja, record this, isso aí, os nossos cadastros, ok. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o meu list box, né, que é ele que eu quero carregar, mesmo procedimento, deletar tudo que tiver lá. Então, eu lembro muito aqui do Excel, né, o VBA, né, a gente colocava lá list box, ponto, ia lá na linha row, ixi, aí a gente fazia aquele monte de coisa, né? Dor de cabeça. Aqui é mais ou menos parecido, mas vírgula, vamos lá. End até o final. Ok, bom, vamos criar um for para percorrer as linhas do nosso list box, né? Então vou colocar for row, que são as linhas, né? E no que ponto vou chamar a minha view, que é a minha epa, não está aí, e sim aqui, ó,
a minha função que eu já criei aqui, ó, é essa daqui, né, que está indo no nosso banco de dados, pegando tudo aí. Então, por que não usar ela? Ctrl C, Ctrl V. Estou fazendo aqui com calminha para vocês, por isso que é bom deixar o teu gostei, o teu joinha, tá, pessoal? Isso aí ajuda a gente. Se você está obtendo conhecimento aqui, está absorvendo muitas informações, por que não deixar o seu joinha e a sua inscrição? Eu estava olhando lá que 75% dos nossos seguidores aqui não são inscritos, pessoal. Aí a minha pergunta é: por que não a sua inscrição aqui no nosso banco de dados, né? Que é o nosso canal aqui, né? Beleza, então vamos pegar o seguinte: for row, não é isso? In, no meu DB, eu tenho que passar aqui ponto, e aqui sim eu dou um contra o V, que eu quero aquela função, chamei ela, né? Então, ponto, estou fazendo aqui 2 pontos. Então vamos carregar nossa list box, né? Eu creio que você está conseguindo entender. Vamos inserir, porque a gente já pediu para ele fazer o deletar, né? Limpar que tiver lá dentro da nossa list box primeiro, para depois a gente percorrer todas as linhas dela e ir preenchendo conforme os dados que a gente tem no nosso banco de dados. Então eu vou passar aqui end desta forma aí e adicionamos a nossa row, né? Isso que é a nossa variável aqui, ou seja, o nosso for, né? Para que você entenda. Aí já dá para a gente fazer alguma coisa, né? Já dá para a gente poder testar algo aí. Mas como a gente vai testar? Ir lá no banco de dados, inserir manualmente, não é bom já. Vamos criar. Vamos criar a função que a gente já adiciona, né? Ok, bom. Tá legal aí, com 2 pontos. Vamos lá. Eu acho que eu vou acelerar um pouquinho, então, insert. Eu não vou ficar explicando muita coisa aqui, porque a gente já explicou aí, né? Então, o título, vamos pegar o title desta forma aí, que vai ser igual. Agora sim vem a questão. Qual é o nosso campo? Underscore, não é isso? Ó, tá o entre aí, mas eu quero o texto dele, tá, pessoal? Ponto, chamamos o método get para ele poder pegar este dado, vírgula, temos o nosso author, né, que vai receber o text, né, ponto get, pegamos este valor também, né, para a gente poder mandar para o nosso banco de dados. Então a gente está pegando aqueles campos lá do nosso formulário e trazendo aqui, nós estamos pegando aqueles textos que a gente digitar dentro da nossa caixa de texto, beleza? E depois a gente tem o nosso coisa também, né? O nosso código, não é isso? Então, ponto get também a função pronta aí. Tendo isso aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir, né? No caso aqui, eu preciso antes também pegar o meu a minha list box e limpar, né? Porque quando eu cadastrar no banco de dados, eu quero que ele faz o display dessas informações na nossa list box já de uma vez. Então, eu vou pegar desta forma aqui, eu posso chamar assim, vou chamar a função aqui delete para poder limpar os dados que tiver no nosso na nossa list view, né? Então, vírgula, e passo aqui end para ele poder fazer a list box inteira. Cadastrando no meu banco de dados, eu chamo a minha list box agora, não é isso? Vai receber o seguinte, vamos pedir ela que faça, né? A fazer um ponto insert, né? Para poder carregar a nossa list view, a nossa list box, e colocamos aqui end, né? Até o final, e passamos aqui o que, pessoal? Vírgula. Aí depois a gente vem com o nosso título, né? Tá aqui, ó. A gente pode até copiar isso daqui, ó. Eu poderia ter pegado isso daqui, né? Então, passamos isso daqui para ele, Ctrl+C e
Ctrl V. Isso aí. E aqui a gente simplesmente vai fazer o seguinte: primeiro indentar o código, né? Então passamos aqui que ele vai receber o seguinte: abrimos aqui o coisa aqui, né? As aspas, e fechamos aspas e vírgula. Bacana. Vamos agora deletar, né? Ou seja, limpar os nossos campos lá do formulário, né? Para depois a gente gravar no nosso banco de dados, né? Lembra disso aí, pessoal? Então, vou dar até espaço aqui, vou dar um Ctrl V desta forma para você entender. E a list box? Não, é os nossos entries, né, pessoal? Então, a gente tem lá o nosso title entries, né? Ponto delete, ele vai deletar até o final, que é os nossos campos, né? E Ctrl V novamente, a gente tem lá o que? O nosso auth entry, né? Tá aí. E a gente tem também o que? Ctrl V, a gente tem o nosso código, né? Que é o ISBN entry. Desta forma, então, a gente carregou a nossa list box. Assim que carregamos a nossa list box, também limpamos os nossos campos, que é lá nossas caixas de texto, título, autor e o código, correto, pessoal? Agora, o que falta para a gente fazer? A gente precisa fazer o nosso com, que é a nossa conexão commit, né, para gravar no banco de dados, né, ou para comitar tudo aí, né, no banco de dados. Ok, bacana, né? Podemos pegar isso aqui, criar uma função para limpar, né? Por exemplo, eu estou lá escrevendo dentro daquelas caixas e eu não quero, eu quero fazer eu mudo de ideia, né? Então, abaixo aqui, vou dar espaço aqui e vamos criar a nossa função. Então, o que eu faço? Podemos colocar assim, limpar, né? Ou se você quiser colocar outro nome, fica à vontade, né? Eu vou colocar, por exemplo, que é clear, limpar também a nossa screen, né? Desta forma aí também é a mesma coisa que limpar. Então, 2 pontos. Então, Ctrl V. Primeiro, eu vou limpar a minha list box, né? Eu também não posso esquecer de limpar ela. Então, a minha list box vai receber o que? O ponto delete, né? Aqui, ó, podemos copiar isso aqui, Ctrl C e Ctrl V. Então, limpamos a nossa list box, depois o nosso título, né? Isso, depois o autor e por aí vai. Então a gente só chama esta função lá no nosso botão e já está de bom tamanho, né? Ok, bom, o que mais a gente precisa fazer? É atualizar, não é isso? Então vamos colocar aqui update. A gente já criou, né, esse update? A gente já criou, né? Atualizar? Eu acho que sim, né, cara? Né? A gente criou o update, mas é no banco de dados. A gente tem que atualizar lá na nossa TreeView, ou seja, TreeView, na nossa list box, né? Então, update o quê? Underscore, né? Tem que ser diferente. Vamos colocar assim, records mesmo, né? Não tem problema nenhum, porque depois a gente chama no nosso coisa, né? Então, db.update, ou seja, vamos atualizar, né? Pode ser ponto update. Tá aí. Agora, epa, não vai de um jeito, vai de outro. Então, selected, né? Lembra que a gente criou a nossa selected, isso daqui, lembra da nossa global, pessoal? Então é por isso que eu criei ela aqui como global. Cadê ela? Que a gente pode usar ela, tá aqui, cadê ela? Aqui, ó, né? Que a gente pode usar ela fora de outras funções. Então já temos ela aí. Quando eu selecionar, então eu seleciono, eu posso pegar isso aqui, né, cara? Por que não? Cadê? Ó, poderia pegar isso aqui, né? Bom, mas eu não vou mexer com isso não, cara. Vamos fazer o seguinte.
Vamos aqui, então, update, passamos a nossa coisa, né? Na posição 0, então ele vai carregar desde aí, depois eu preciso do title, né? O title vai receber o text.get, eu poderia copiar, né, cara? Ponto .get, vamos fazer assim, ok. Depois a gente tem o nosso auth, né? Então passamos aí que vai, não é igual, e sim, o que eu fiz aqui, ponto, vai ficar aqui perdendo tempo nada, né, cara? Ok, Ctrl C, vamos aqui, então, vamos aqui, no caso do inserir, não é isso, cara? Vamos aqui, db. Vamos atualizar então, update o que? Então, pessoal, é mais ou menos simples aí, tá? Desta forma aí, update. Bom, não é simples se você não souber, né, pessoal? Então, aqui a gente está passando o seguinte, a gente vai começar pela seleção, não é isso, da nossa variável que está lá, né? Então, a nossa selected tupla, né? E passamos a posição 0. Ok, fechamos aí. E aí sim, agora vem os nossos campos, né? Aqui eu não preciso deste parênteses aqui. Deixa eu tirar ele. E aqui, desta forma aí. Ok, então, bacana. Eu tô cansado, cara. O que eu tô fazendo aqui? Que bomba é essa aqui? Aí, pronto. Tô cansado, isso sim. Ok, então agora a gente pode fazer a mesma coisa, né? Limpar estes campos, né? Eu vou pegar isso aqui, a lista não precisa, ou seja, não precisa não, porque a gente está carregando ela, a gente já está pegando aí, né? Então, Ctrl V. Então, limpamos o nosso entry, né? Que é o nosso título, o autor e o nosso código, né? E a gente pode fazer o seguinte, fazer um commit também, né? Para poder atualizar. Então, depois que limpar tudo aqui, ele carrega, né? Ele põe tudo lá pra gente. Ok, cara, tá bom. E eu tô cansado, cara. Prontinho, né? Uma coisa também que eu posso fazer, como aqui a gente está deletando, né? A gente está limpando aqui a nossa list view, eu posso implementar esta coisa aqui também, esta mensagem agora, na hora que a gente clica ali para sair do nosso banco de dados, né? Então coloca aqui db com segurança, vai ser igual a extensão da nossa classe do banco de dados, né? A gente colocou ela aqui em cima, quer ver ali, ó, db, não é isso? O que a gente faz para sair com segurança? Também sem dar erros e problema, a gente pode fazer desta forma aqui. Então, eu chamo aqui, depois quando eu fechar, eu faço simplesmente um del desta forma aí, o que é o nosso db, beleza? Que aí ele liquida tudo aí com segurança para a gente também, né? Ok, então, creio que é só isso, né, cara? A gente pode fazer já começa a chamar os nossos as nossas funções, né? Então temos aqui o nosso botão para cadastrar, né? Então ele vai chamar, né? Que eu posso fazer desta forma, que ele vai ser igual a nossa função que a gente colocou lá, se eu não me engano, adicionar aí, tá bom? Se a gente selecionar aqui, ele vai nos mostrar aqui, né? Então temos ali cadastrar o nosso book, né? Então ele vai engatilhar esta função aí quando a gente clicar no nosso botão, correto? A mesma sequência a gente já pode colocar para os outros também, né? Então a gente tem que o nosso alterar cadastro, né? Então a gente vai usar o nosso update, né? Que é o nosso update records, ok? Na mesma sequência a gente tem o deletar o cadastro, né? Então a gente, se eu não me engano, a gente colocou delete. O que a gente colocou? Delete view? O que a gente colocou, hein? Vamos ver aqui.
Update. Clay screen não, né? A gente colocou. Viu? A gente nem criou string aqui também, né, cara? Oh, Xuxa, hein? Vamos lá. Vamos colocar. Vamos colocar ele aqui. Então, isso aqui faz parte do nosso adicionar. Então, não tem problema nenhum. Def, o que a gente coloca? Então, delete, né? Pode ser underscore, que é records. Pode ser, né? Records. Ok. O que a gente põe para ele aqui, né? Muito simples. Então, a gente vai simplesmente pegar o nosso db ponto, como a gente vai chamar a nossa função delete, passamos ele aqui a nossa select, né? Que é a nossa dupla, né? Que a gente colocou lá no nosso método lá cadastrar, que a gente colocou, né? Ele como global, não é isso? E passamos a posição já 0 para ele aqui. Desta forma aí tá de bom tamanho. Tendo isso aí, a gente faz um com ponto o que, pessoal? Commit, não é isso? Ok. Então, agora a gente já tem ele, né? Vamos ver se ele agora vai aceitar isso aí, né? Então, se eu vim aqui, cadê o nosso deletar? Então, delete. Epa, o que eu tô fazendo aqui? Delete nossos records. Chamou. Aí, ok. Então, qual o próximo? O próximo é o nosso visualizar, né? O nosso visualizar, o nosso view, né? Se eu não me engano, né? Vamos ver o que a gente colocou. É só a gente começar aqui. Eu sempre coloco da mesma. É isso aí, ó. View Records. Ok, bom. Aqui a gente tem o nosso botão limpar cadastro, né? Que é o nosso. No caso, a gente colocou limpar. Foi? Não foi, não, né? E a gente colocou o quê? Não lembro. Depois eu vou lá e ver. Eu quero testar por enquanto. Bom. Tá. Lembrei. É o nosso clear. Clear, ok, screen, isto. E agora a gente tem o nosso sair. O nosso sair, ele está chamando o nosso botão, né? A nossa função, né? Mas aqui a gente poderia fazer o seguinte, cara. Tá aí, né? Tem um botão também que a gente pode colocar o nosso botão sair da aplicação, né? Que é aquele botãozinho cá em cima, como este aqui, né? Então, o que a gente pode fazer, cara? Este botão, mas vamos deixar assim por enquanto, depois nós mexemos com ele. Bom, creio que é só isso aí, né, cara? Aqui, eu vi aqui agora no rolar, eu vi que a nossa list box, né? A gente ainda não passou a nossa... os nossos dados aqui, né? A gente tem que passar o nosso list select para ele, né? Então, o nosso list box vai receber o seguinte, vamos pôr um ponto bind, né? Desta forma aí para ele carregar. E aqui entre aspas, tá, pessoal? Aquela aspas lá perto do ESC lá, tá? Aquela virada para esquerda, beleza? Façamos desta forma, né? E aqui dentro eu vou simplesmente fazer o seguinte, chamamos aqui o nosso list o que, pessoal? Temos aqui o nosso selected, né? Vamos escrevendo só maiúscula a primeira e é list, e agora que eu não lembro, eu acho que é box selected. Isso aqui também tá errado, não é isso daqui não, eu tô confundindo também. Isso daqui é simples desta forma, ok. Bom, deixa eu ver se ele vai autocompletar. E agora que eu não lembro, é list box underscore? Não é, cara. Eu acho que é selected desta forma. Ele não tá dando aqui também a opção. Deixa assim, tá bom aí. E passamos aqui para pegar a nossa row, né? Então, desta forma aqui, vírgula, vamos colocar o nosso get, chamamos a nossa função get row, né? Então, bacana aí. Então,
Aqui também a gente pode colocar outra aqui também, mas eu queria uma que ele mostrasse. Mas tá bom, cara. Vamos ver mais o que a gente tem aqui de errado, se a gente tem mais alguma coisa. Passar o olho. Já vi outra coisa, a gente cria uma instância desta forma. Acho que só isso, cara. Agora que a cobra torce o rabo, né? A porca torce o rabo, né? Vamos fazer o seguinte, vou mostrar aqui para vocês que a gente não tem nada lá no nosso banco de dados, né? E vamos testar, né? Então, vamos verificar. Então, conectou aí. Vamos esperar aí para ele conectar. Depois a gente vai usar outro banco de dados. Então, a gente vai ter dois bancos de dados, né? Eu acho que eu vou usar o MySQL para a gente poder mudar, né? Então a gente vai ter mudanças em dois bancos de dados, como foi pedido para manipular dois bancos de dados com interface. Então a gente vai fazer isso aí. Bom, se eu vim aqui, vamos aqui fazer o seguinte. Se eu selecionar, né? Então vamos fazer o seguinte. A gente tem o nosso database, não é isso? Se a gente vir aqui expandir, a gente tem o nosso banco de dados aqui, né? Vamos executar uma query aqui. Vamos pedir uma query só para a gente verificar se tem algo aqui, né? Então temos aí a nossa query. Aqui faz a certeza, tá, pessoal, que está o seu banco aqui selecionado, que é o nosso banco de dados, e vamos executar uma query aqui. A query que eu vou executar é simplesmente para ver se tem algo dentro da nossa table aqui, beleza? Se você dá cliques nela aqui, também dá, mas eu vou aqui select só para aqueles que acompanhando aí, né? Então novato, né? Então não fica perdido aí. O que eu vou passar? Eu vou passar o nome da tabela que eu quero executar aí, né? Então seleciona tudo from que é o nosso DBO, não é isso? Tá lá, ele já coloca ali para mim, ponto, o nosso books, não é isso? Que é o nosso banco de dados, ou seja, a nossa tabela, né? Neste caso aqui, a gente simplesmente ponto e vírgula desta forma, beleza? Bom, então, para mim executar isso aí, tá selecionado ali, vamos vir aqui neste execute, e ele já trouxe ali, ó, ID, título, autor e o nosso código, né? Então, não tem nada aí. Se eu vim aqui expandir aqui, temos as nossas colunas, tá tudo aí, né? Ok, então vamos cadastrar e vamos verificar se a gente já vai ter algum cadastro aqui, né? Eu vou só minimizar. Fechou aqui, vamos aqui então abrir novamente. Vamos aqui, vamos executar novamente. Tá aí, e vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui então, o que a gente coloca? Vamos colocar... por exemplo, né, livro de Python novamente. Que a gente coloca? Autor San Giorgio. Código, vamos pôr 1122. Cadastrar. Banco de dados. Cadastro realizado com sucesso. Bom, tá ali. Ok, código e tá bacana aí. A gente poderia colocar alguns espaços aqui, mas tá bacana aí. Neste caso, se a gente vir aqui, né? Por exemplo, limpar essa lista, limpar campos, né? Ele limpou tudo ali, os campos para a gente com a nossa lista, né? Fechar, cancelar, ok. Se a gente vir alterar visualizar os cadastros, então ele já trouxe ali organizadinho para mim, né? Ok, então tá funcionando. Vamos ver lá no nosso banco de dados. A gente vir aqui então e dar um refresh. Vamos vir aqui. Vou dar um refresh, mas a gente tem que dar um refresh na nossa table também, né? Vamos expandir aqui, colunas. Deixa eu abrir um pouco aqui. Ou seja, onde é que eu tô com a minha cabeça?
A gente já tem aqui, né? Vamos executar ela e tá lá o livro de Python, São Jorge, bababá. Ok, bacana. Então tá perfeito. Posso fechar aqui. Ele vai pedir para coisar. Por enquanto não quero salvar aqui. Vou só minimizar. A gente está testando, né? Então, bacana, tá funcional. Visualizar o cadastro, limpar e tá aí, né? Ok, perfeito. Então, basicamente isso aí. Né? Deixa eu executar de novo. Poderia dar eu vou dar uma pausa, pessoal. Vou cadastrar um monte de coisa aleatória aqui para a gente poder ter dados. Eu dei uma pausa mesmo, cadastrei alguma coisa aqui bem simples aqui. Então, se a gente vir cá, eu fechei novamente. Vamos lá. Ok. Vamos aqui no nossos. Vamos aqui. McCary. Vamos aqui selecionar o nosso banco de dados. Vamos aqui, né? Executar então. Select all from a nossa. O caso DBO, não é isso? Tá lá, ele pegou lá para nós, DBO, ponto que, pessoal? Books, não é isso que é o nome da nossa tabela, ponto e vírgula. Vamos executar para ver se tem todos esses dados aqui que eu acabei de coisar aqui, né? Então, se eu vim aqui executar, vamos executar ela e tá ali bacana para a gente. Então, tá funcional aí, né? Bom, o que eu posso fazer é o seguinte, cara, esse vídeo eu já tô cansado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar da forma que tá aqui, pessoal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar com outro vídeo para a gente poder manipular mais isso aqui, beleza? Ok, bom, então a gente já tem um banco de dados aí com SQL, né? Já estamos enviando para o nosso banco de dados, né? Já criamos aqui todas as nossas funcionalidades, chamamos aqui no nosso banco, ou seja, nos nossos botões, né? Os nossos comandos, né? E tá aí bacana. Quando eu cadastrei, pessoal, que eu dei aquela pausa para me poder cadastrar estes coisas aqui, ó, estes cadastros aqui, eu fiz o seguinte, aqui na nossa função, eu coloquei aqui simplesmente um try catch, tá? Ou seja, um try só para poder deixar mais bacana aqui, porque quando a gente mexe com banco de dados, né, pessoal, sempre é bom colocar o try. Então, para evitar aí alguns erros, é só este aí mesmo que eu coloquei. O resto permanece tudo a mesma coisa. Eu vou deixar esses códigos aí no GitHub para vocês dar uma estudada, tá, pessoal? Eu espero aí que você contribua aí deixando o seu joinha, seu gostei, né? Sua inscrição, tá, pessoal? Erros, dúvida, deixa aí na área de comentários, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!